Olá, aqui estamos reunidos mais uma vez para o estudo do livro O Nosso Lar de Espírito André Luís, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje vamos dar início ao estudo do capítulo 8, Organização de Serviços. Primeiro, quero pedir aos nossos guias, nossos amigos espirituais, para que me possam dar o discernimento necessário para poder explicar da melhor forma possível, dentro da minha condição de conhecimento, tudo o que houver que acho que deve ser comentado. Vamos então dar início ao estudo do 8º capítulo. Decorridas algumas semanas de tratamento ativo, saí pela primeira vez em companhia de Lisias. Impressionou-me o espetáculo das ruas. Vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas. Ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas, entidades numerosas iam e vinham. Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Incumbia-se o companheiro de orientar-me em face de surpresas que surgiam ininterruptas. Aqui vamos parar-se rapidamente só para tentar ver porque é que André Luís evidencia a ausência de inércia e de ociosidade na população que transita na colónia espiritual. Eu direi que, para retratar que a vida espiritual não é um espaço de inatividade e desocupação para os espíritos, o paraíso espiritual somente é um descanso para as batalhas da matéria densa. Ou seja, há uma felicidade, uma certa felicidade que os espíritos têm a poder estar aqui repousando de uma encarnação e se preparando para a nova batalha que vem a seguir com outra nova encarnação. Daí como ele dizia, a ausência de inércia e de ociosidade. Mas aqui um apontamento muito rápido também do céu e inferno de Allan Kardec na primeira parte, capítulo 3, item 12. A felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste na desocupação contemplativa que, como temos dito muitas vezes, seria uma eterna tediosa, ou seja, uma inutilidade. Ao contrário, a vida espiritual em todos os seus graus é uma constante atividade, mas atividade isenta de fadigas. Ora, aí está aquilo que eu estava a mencionar. Vamos voltar ao texto, antes de continuar, André Luís. Percebendo-me as íntimas conjecturas, esclareceu, solicito. Estamos no local do Ministério do Auxílio. Tudo o que vemos, edifícios, casas residenciais, representa instituições e abrigos adequados às tarefas da nossa jurisdição. Orientadores, operários e outros serviçais de missão residem aqui. Nesta zona, atende-se doentes, ouvem-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral ou aos que choram na terra, estudando soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Há então em nosso lar um Ministério de Auxílio? Perguntou André Luís. Como não? Nossos serviços são distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia, sob a orientação dos que nos presidem os destinos.
Olha, aqui está, e vamos ver o que é que representam as ocupações daquele Ministério de Auxílio que Lisias menciona. Bem, o atendimento a doentes, seleção de preces, preparação de reencarnações, socorro ao umbral e aos aflitos da terra, é mecanismos que demonstram a amplitude e a misericórdia divina ao serviço dos tarefeiros das esferas espirituais, no amparo de todos, encarnados e desencarnados. Desta forma, poderei dizer que Deus realiza o seu trabalho incessante através das suas criaturas, que melhor manifestam à medida que evoluem. Isto é extremamente importante. E vejamos aqui um apontamento também de Allan Kardec, mas antes vou só continuar com esta parte. Todos os espíritos se relacionam com Deus, como as criaturas com o Criador. Pode-se compreender também que Deus é consciente através da consciência de todos os seres do universo, por isso Deus é onisciente. Na medida em que evoluem, ampliam a sua consciência dessa unidade criatura-criador. Todos os seres criam expressão de Deus, e nesse sentido pode-se compreender que Deus está presente em todos os seres. Deus é onipresente. E por fim, Deus age, constrói através das suas criaturas. Elas são instrumentos do amor, da justiça, da verdade, da evolução. A estruturação inteligente é operada pelas suas criaturas. Deus é onipotente. Aqui vejamos, Kardec também no Livro dos Espíritos, na pergunta 558, questiona: os espíritos têm outras atividades que não sejam melhorarem-se pessoalmente? E a resposta do espírito superior é a seguinte: colaboram com a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, de que eles são ministros. A vida espiritual é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como na vida na Terra, porque não há fadiga corporal nem as angústias das necessidades. Muito bem, voltemos aqui ao texto. Fixando em mim os olhos lúcidos, prosseguiu: não tem visto nos atos da prece nosso governador espiritual cercado de 72 colaboradores? Pois são os ministros do nosso lar. A colónia é essencialmente de trabalho e realização. Divide-se em 6 ministérios, orientados por cada qual por 12 ministros. Temos os ministros da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Estes 4 primeiros nos aproximam das esferas terrestres, os últimos nos ligam ao plano superior, visto que a nossa cidade espiritual é uma zona de transição. Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração, os mais sublimes da União Divina. Clarencio, o nosso chefe amigo, é um dos ministros do auxílio. Ora, aqui Lisias explicou muito bem a André Luís como é que está organizado esta cidade espiritual, o nosso lar. Vejamos, a organização do universo, a sua regência sublime é revelada pela perfeita harmonia em que as galáxias se distribuem e se movimentam no espaço. E assim, como temos a necessidade de organizações administrativas na Terra, com as suas normas, hierarquias, planeamentos, coordenações e controles, toda a vida espiritual é estruturada de acordo com as condições de existência que abrange e reúne através da sintonia. Pois as organizações de uma colónia espiritual como o nosso lar são responsáveis por coordenar tarefas e convivências de espíritos interligados às referências terrenas, necessitados de estrutura de coordenação mais elevada, cujas designações são apropriadas às características e propósitos de cada um desses núcleos, considerando inclusive as leis próprias que regem a atmosfera fluídica.
Em nosso lar, a colónia essencialmente de trabalho e de realização, temos estes ministérios todos: a regeneração, que é da recuperação, o auxílio, que é da cooperação fraterna, a das comunicações, que é das relações, o esclarecimento, que é dos conhecimentos, a elevação da progressão, e a união divina, que é a comunhão com Deus. Estes dois últimos ligam a colónia ao plano superior. Voltemos então ao texto. Valendo-se da pausa natural, exclamei comovido: oh, nunca imaginei a possibilidade de organização tão completas, depois da morte do corpo físico. Sim, esclareceu Lisias, o véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. O homem vulgar ignora que toda a manifestação de ordem no mundo procede de plano superior. A natureza agreste transforma-se em jardim quando orientada pela mente do homem. E o pensamento humano, selvagem na criatura primitiva, transforma-se em potencial criador, quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Nenhuma organização útil se materializa na crosta terrestre, sem que seus raios iniciais partam de cima. Ora, aqui vamos ver. Então, o que é que significa esta afirmação? A natureza agreste transforma-se em jardim quando orientada da mente humana, e o pensamento humano transforma-se em potencial criador quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Fechamos. Para o meu entendimento, é que as criaturas mais elevadas atuam na organização das inferiores, seja a mente do homem compondo um jardim de plantas e flores, seja a espiritualidade superior inspirando o homem na organização de suas micros ou macros estruturas. Depois vejamos aqui um apontamento de Kardec no Livro dos Espíritos, na pergunta 518, que questiona: assim como são atraídos a certos indivíduos pela simpatia, os espíritos são igualmente atraídos por motivos particulares para a reunião de indivíduos? E a resposta é a seguinte: os espíritos preferem estar no meio dos que são semelhantes a eles. Acham-se aí mais à vontade e mais certos de serem ouvidos. É pelas suas tendências que o homem atrai o espírito, e isso quer esteja só, quer faça parte de um todo coletivo, como uma cidade ou um povo. Portanto, as sociedades, as cidades e os povos são de acordo com as paixões e o caráter neles predominantes, influenciados pelos espíritos mais ou menos elevados. Muito claro isto. Voltemos ao texto. Mas nosso lar terá igualmente uma história como as grandes cidades planetárias? Pergunta André Luís. E a resposta de Lisias é a seguinte: sem dúvida. Os planos vizinhos da esfera terráquea possuem igualmente natureza específica. Nosso lar é a antiga fundação de portugueses extintos encarnados no Brasil no século XVI. A princípio, enorme e exaustiva foi a luta, segundo consta nos arquivos do Ministério do Esclarecimento. Há substâncias ásperas nas zonas visíveis à Terra, tal como nas regiões que caracterizam para a matéria grosseira. Aqui existem enormes extensões de potencial inferior, como há no planeta, grandes estratos de natureza rude e incivilizada. Ora, vamos aqui só ver. A formação das colónias estaria vinculada à história da humanidade? O que é que eu entendo com esta questão? Conforme a afinidade e evolução, os espíritos que vivem na Terra, ao desencarnarem, permanecem nas zonas espirituais a ele vinculadas. Assim, pode-se conceber que as organizações do plano espiritual mais próximas à crosta terrestre acompanham o patamar evolutivo de seus espíritos, a influência dos seus hábitos, costumes e referências, porém, sempre orientados pelas esferas superiores que visam o progresso geral. A fundação do nosso lar, assinalada por Lisias, corresponde ao período pró-descobrimento do Brasil, quando teve início a colonização de nós portugueses.
vindos da Europa com as suas noções organizacionais, entende-se que foram esses espíritos desbravadores que iniciaram o colónio espiritual, desbravando também as esferas espirituais. Ou seja, a primeira expedição colonizadora ao Brasil data de 1530. Uma outra questão que eu acho interessante fazer é: o que é que significa ver? Há esperanças ásperas nas zonas invisíveis à Terra, tal como nas regiões que se caracterizam pela matéria grosseira. Bem, se as organizações da vida espiritual são resultado da atuação mental dos espíritos em suas referências e da qualidade ou inferioridade das suas emanações, natural-se conceber zonas fluídicas que retratem a condição de vida dos seres mais rudes e grosseiros da Terra. Voltamos ao texto. Continua André Luís. Os trabalhos primordiais foram... continua Lisias. Os trabalhos primordiais foram desanimadores, mesmo para os espíritos fortes, onde se congregam hoje vibrações delicadas e nobres, edifícios de fino lavor, misturavam-se as notas primitivas dos silvícolas do país e as construções infantis suas mentes ainda rudes. Os fundadores não desanimaram, porém, prosseguir a sua obra copiando o esforço dos europeus que chegavam à esfera material, apenas com a diferença de que por lá se empregava a violência, a guerra, a escravidão, e aqui o serviço perseverante, a solidariedade fraterna, o amor espiritual. Então aqui, porque é que a diferença entre a violência empregada na Terra e a solidariedade fraterna na vida espiritual, tratando-se dos meus espíritos? Bem, na erraticidade, os espíritos tratados da matéria mais densa vão gradativamente despertando para as verdades eternas, a consciência do seu eu espiritual, na sua missão evolutiva, a conexão com o universo e o Criador. Na pergunta 159 também do Livro dos Espíritos, Allan Kardec que questiona que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos. A resposta: depende. Se praticaste o mal movido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado do que praticou. Já com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente e ela sente-se como se aliviada a grande peso, pois que não teme nenhum olhar de cobrança. Mas vejamos, a perturbação por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que estonteada, no estado de uma pessoa que se despertou de um profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e as memórias do passado lhe voltam, à medida de que se afaga a influência da matéria. Ela acaba de abandonar, e à medida que se dissolve a espécie da névoa que escurece os pensamentos. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de meses ou de muitos anos. Aqueles que, desde quando ainda viviam na Terra, se identificaram com um estado futuro que os aguardava, são os que menos longa ela é, porque esses compreendem imediatamente a situação em que se encontram. Também Kardec, aqui nos comentários na questão 165 do Livro dos Espíritos: a perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem.
em que se conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústia, que aumentam a aprovação que ele da sua situação se compenetra. Muito claro. Voltemos ao texto. A essa altura, atingirmos uma praça de maravilhoso contorno, ostentando extensos jardins. No centro da praça erguia-se um palácio de magnificente beleza, encabeçado de torres soberanas que se perdiam no céu. Os fundadores da colónia começaram o esforço partindo daqui, onde se localiza a governadoria, disse o visitador. Apontando o palácio, continuou: temos nesta praça o ponto de convergência de 6 ministérios a que me referi. Todos começam na governadoria, estendendo-se em forma triangular. Bem, aqui vejamos. Qual é que é esta necessidade de edificação de um ponto de convergência, como ele menciona, a governadoria entre os ministérios? Bem, eu acho que a referência destinada a reunir as energias de pensamentos elevados como canal de sublimação entre os habitantes da colónia e esferas superiores, cujo o foco, que é o foco mental, usina de força que mantém o equilíbrio, a harmonia vibracional, daí esta convergência. E voltamos ao texto. E respeitoso comentou: ali vive o nosso abnegado orientador. Nos trabalhos administrativos utiliza ele a colaboração de 3.000 funcionários. Entretanto, é ele o trabalhador mais infatigável e mais fiel que todos nós reunidos. Os ministérios costumam excursionar noutras esferas, renovando energias e valorizando conhecimentos. Nós outros gozamos entretenimentos habituais, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Faz questão que descansemos, obriga-nos a férias periódicas, ao passo que ele mesmo quase nunca repousa, mesmo no que concerne às horas de sono. Parando aqui, há entretenimento e férias para os espíritos? Bem, fechamos. Quanto mais evolutivo, menos o espírito necessitará de repouso para reparar as suas energias. E como não há ociosidade na vida espiritual, os espíritos tornam o lazer e as esferas proveitosas do progresso moral e intelectual, cursos, estudos, artes, estágios e outras atividades. Fechamos Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 254, cansaço e a necessidade de repouso, eles sentem? As respostas dos espíritos são: não podem sentir cansaço como entendem. Por conseguinte, não precisam de descanso corporal como vocês, pois que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. O espírito, entretanto, repousa, no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente, sua ação é toda intelectual e inteiramente moral, o seu repouso. Bem, então, isto quer dizer que há momentos em que o seu pensamento deixa de ser ativo quanto comum, se não se fixa em qualquer objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas de modo nenhum comparável ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Quanto mais elevados sejam, tanto menos precisam de repousar. Há outra questão aqui: em que esferas os ministros costumam excursionar? Bem, eu creio que as organizações do plano espiritual não estão isoladas. Há diferentes regiões espirituais associadas ao mundo material ou não, colónias, zonas, esferas.
podendo ser similares entre si, superiores ou inferiores, mas que se integram e onde os espíritos se podem localizar para visitação dos seus afetos, troca de experiências, agregar valores ao conhecimento, dar assistência e contribuir com o progresso mútuo. Voltemos ao texto. Parece-me que a glória dele é serviço peneira. Basta lembrar que estou aqui há 40 anos e, com exceção das assembleias referentes às preces coletivas, raramente o tenho visto em festividades públicas. Seu pensamento, porém, abrange todos os círculos do serviço. Sua assistência carinhosa a tudo e a todos atinge. Depois de longa pausa, o enfermeiro amigo acentuou: não faz muito comemorou-se o 114 aniversário da sua magnânima direção, uma palavra difícil de dizer. Calara-se Lisias, evidenciando como devida referência, enquanto eu, ao seu lado, contemplava respeitoso, embevecido, as torres maravilhosas que pareciam cindir o firmamento. E chegamos agora ao final do 8º capítulo. De qualquer das formas, eu queria referir aqui neste último parte que lemos. Então, porquê é que a glória do governador estaria no serviço peneiro? Bem, eu penso que essa descrição revela a sua elevação. Para os espíritos em condição superior, o trabalho é, antes de tudo, sinónimo de felicidade, prazer de ser útil, de servir o Criador em sua obra. Já Allan Kardec, na pergunta 566 do Livro dos Espíritos, já não tendo o que adquirir, os espíritos de ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou também lhes tocam ocupações? A resposta é: o que vocês querem da eternidade? A desocupação eterna seria uma eterna angústia. Na pergunta 562A, de que natureza são as suas ocupações? Receber diretamente ordens de Deus, transmiti-las ao universo inteiro e velar porque sejam cumpridas. Na pergunta 563, a ocupação dos espíritos são sem fim? Incessantemente sim, porque sempre ativos são os seus pensamentos, pois vivem pelo pensamento. Não é importante, mas é importante não identificar as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Essa mesma atividade lhes constitui um gozo pela consciência que têm de ser úteis. Então, outra pergunta que eu questiono é: a que conclusões podemos chegar sobre a organização da colónia retratada por Lisias e André Luiz? Bem, antes de passar aqui a uma questão de Allan Kardec, eu queria dizer que o medo nutrido a respeito das nossas incertezas sobre a vida futura são frutos de uma falta de conhecimento da vida espiritual, da nossa incompreensão sobre o amor divino, cuja sabedoria se manifesta em toda a criação, organizando todo o universo através das suas criaturas e suas leis imutáveis. Na pergunta 619 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, Deus concede a todos os meios de conhecerem suas leis? A resposta é a seguinte: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia. Forçoso é que o progresso se efetua. E aqui chegamos ao fim do 8º capítulo do livro O Nosso Lar, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Quero agradecer aos meus guias, aos meus amigos espirituais, terem dado discernimento para poder esclarecer
esta parte, este capítulo do livro Nosso Lar, do nosso amigo André Luiz. E pronto, dentro de um par de dias voltamos para o nono capítulo deste livro que, sob o meu ponto de vista, cada vez está mais interessante, cada vez está-nos a dar mais conhecimentos do que se passa na vida espiritual depois do desligamento que nós temos da vida terrena, da vida material, da vida de sofrimento, para que nós compreendamos melhor o nosso caminho evolutivo, que temos que passar ou não, consoante a nossa condição, mas sobretudo temos conhecimento do que é a vida espiritual, do que se passa nela e as grandes diferenças que existem da vida terrena. Deus esteja convosco e vos acompanhe, agora e sempre. Subiu as montanhas e falou do amor maior.